Olá, saudações a todas e a todos. Bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós temos a honra e a imensa satisfação de receber aqui o professor Alisson Mascaro, conhecido de todos, que vai fazer um bate-papo hoje bastante descontraído conosco, para compartilhar um pouco sobre as suas ideias. Professor Alisson, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por vir aqui à Escola dos Advogados, pela sua disponibilidade para com toda a nossa categoria, com os advogados de São Paulo, dos outros estados. Eu queria, para nós começarmos já esse nosso bate-papo, te fazer uma provocação, né? Perguntar já de uma forma bem direta qual é o papel da crítica do direito na superação de uma política que atua para a administração do capitalismo. Meu estimado amigo, Dr. Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, uma alegria imensa reencontrá-lo neste momento, nesta conversa, junto do espaço da nossa querida OAB. E aproveito, então, esta sua pergunta inicial, já bastante impactante e estrutural, para dizer que nós não temos opção no nível da advocacia a não ser enfrentar o dragão que se apresenta à nossa frente. Mas temos, agora sim, a necessidade de entender melhor de onde vem esse dragão, como é que nós podemos domá-lo, matá-lo, como é que nós podemos dar conta da realidade. Eu começo esta fala, estimado Jorge, todas e todos que me acompanham, colegas, inclusive, da advocacia, eu começo esta fala dizendo da importância desta reflexão no nível advocatício, dado que efetivamente nós cumprimos, como advogados, um papel que eu diria que é central, quase que no nível samaritano, vicentino, como se falava antigamente entre a Igreja Católica, de auxílio àquelas e àqueles que demandam um apoio, que demandam uma ajuda no nível jurídico e, eventualmente, muitas vezes, isto também se dá no campo judicial. Então, nós temos seres humanos que estão presos. Isto é um fato que nós não podemos deixar de observar, não dá para contornar um fato como este. São seres humanos desagregados, famílias desagregadas, não só no campo penal, em todas as demais áreas, cíveis e tantos outros campos mais. São seres humanos que perdem a subsistência, são pessoas que têm expectativas e sonhos e que não são cumpridos. E, neste momento, é central o papel da advocacia e entendermos como se dá este parâmetro pelo qual resolvemos problemas. Qual é, meu estimado Jorge, e todo e tudo que me acompanha, qual é o ponto central que inicia uma trajetória filosófica, crítica, no campo do direito e da advocacia? A primeira pergunta é: o que temos na mão para resolver o problema da sociedade? O ser humano está preso e o que temos na nossa mão? Dizemos nós que temos nas mãos a possibilidade de pleitear perante os tribunais a soltura daquele que está preso indevidamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, injustamente. Temos isso? De vez em quando não temos. Tivemos ditaduras no Brasil e no mundo. Então, nós não podemos soltar os que estiveram presos. Efetivamente, além de termos tido ditaduras, nós também temos outros problemas. Eventualmente, a sociedade não nos escuta. Então, eu começo esta trajetória filosófica para pensar o papel da advocacia, o papel do direito, lembrando que muitas vezes na lei, na norma jurídica, está o direito que favorece aquele ou aquela que estejam presos. Mas observe, estimado Jorge, e todos que me acompanham, observe um fato muito simples. A televisão, num programa às 5 da tarde de qualquer dia, ela faz uma tal campanha midiática para que o preso continue preso, de que não adianta, em face desta campanha midiática, então não adianta que tenhamos uma norma e que tenhamos, muitas vezes, o advogado ou a advogada. A sociedade está, em muitas ocasiões, induzida ideologicamente para não soltar quem está preso. Então, efetivamente, o pensamento sobre o que faz a advocacia começa de um modo muito
pleno e alto em termos filosóficos, mas tem que começar de modo crítico. Será que nós temos efetivamente os remédios em nossas mãos, enquanto advogados e advogadas? Porque alguns dizem assim, o remédio está lá, está na Constituição, está lá o habeas corpus. Como não teríamos isso? Sim, mas efetivamente quando há toda uma estruturação filosófica, eu vou falar aqui da subjetividade das pessoas, que dizem que direitos humanos são só para humanos direitos. Esta frase é recorrente entre as pessoas, que dizem que muitos direitos a pessoa se torna vagabunda. Então, as pessoas lutam muitas vezes pelo fim dos direitos sociais e não pela ampliação dos direitos sociais. Lembremos desta categoria valorosa da nossa advocacia, que é a advocacia trabalhista, que muitas vezes come o pão que o diabo amassou porque não está havendo progresso nos termos das garantias jurídicas da trabalhadora e do trabalhador. Pelo contrário, está havendo retrocesso. Ano a ano estão cortando direitos sociais. Então, o que pode fazer a advocacia em face daquele ou daquela que perderam direitos, que agora estão em uma circunstância de constrangimento de seu pleno potencial de vida, muitas vezes não pode muito como se imagina na formação jurídica tradicional. Alguém entra na faculdade e por lá encontra o paraíso da Constituição e das normas jurídicas. Começa a realidade prática e percebe que esse paraíso, muitas vezes, é uma terra onde não tem simplesmente alegria, flor, interpretação jurídica mais apropriada, ou então bons princípios constitucionais que, ponderados, esclarecem a sociedade. E, em algumas vezes, estimado Jorge, nós podemos observar que chega a vida jurídica a parecer um inferno. Não é nem o paraíso, nem a terra. É observar um ser humano numa cadeia em condições degradantes. Ele morrerá na cadeia e nada acontece em favor desta pessoa. É ver um trabalhador pobre que morrerá na miséria, trabalhou, no entanto, não conseguiu provar, porque não tinha papel que provasse o vínculo trabalhista, trabalhou por anos e não recebe nada ao final das contas. Então, muitas vezes também parece um inferno, porque observamos o pleno potencial dos princípios, daquilo que se diz da dignidade humana, e na realidade as pessoas estão passando fome, estão encarceradas, estão em condição miserável. Eu diria que esta é a primeira condição de pensar de modo maiúsculo, de modo alto, de modo pleno, a própria reflexão filosófica sobre o direito e sobre a advocacia. Eu penso que a primeira proposição que vem à mente é esta, que temos na mão para ajudar aquela ou aquele que estão no sofrimento, na exploração, que estão na opressão, que estão dominados ou que foram aqui vitimados por tantas relações sociais. E a segunda questão, que também salta aos olhos no primeiro momento para uma perspectiva crítica do direito na sociedade, é o fato de que esta gente não é ocasionalmente vítima desta rede de relações sociais. Nós tiramos alguém da prisão, vem outro soltamos, vem mais um. O advogado trabalhista demanda em favor de um trabalhador ou de uma trabalhadora, eventualmente consegue pleitear e garantir os seus direitos sociais. Vem outro trabalhador em seguida sem os direitos. Então, o que nós observamos é que existe uma produção industrial daquilo que o vulgo, que o senso comum chama de injustiça, seja a injustiça individual, seja a injustiça social. Não é um caso só. Se fosse uma exceção, nós diríamos, muito bem, na regra, a sociedade sempre produz pessoas que se defendem, que têm suas condições bem estabelecidas, de vez em quando escorrega, então o advogado defende um caso ou outro de exceção. É muito pior que isso. Para todas e todos que me acompanham, é muito mais estruturante do que isso. Existe uma forma de produção das relações sociais e esta forma faz com que a maioria seja explorada. Esta forma faz com que haja uma estrutura social que vitimiza aqueles e aquelas de sempre. As classes pobres, trabalhadoras, que muitas vezes não conseguem sequer entender como é que conversam com um advogado, com um defensor público, com um defensor dativo, que seja, como é que
procuram seus direitos. Estimado Jorge, eu conto muito para os meus alunos na USP, quando os recebo, os meus alunos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, já tem essa experiência. Mas aos de graduação eu sempre digo que para uma pessoa pobre, a presença do Estado não é o poder judiciário, como nós imaginamos. Quando alguém pensa no Estado, em quem ele lembra? Nós imaginamos, lembra da figura do presidente da República, do governador, do prefeito, ou dos deputados, ou dos senadores, ou da magistratura. Estas figuras que para nós, na nossa cabeça, são típicas do Estado, são aquelas figuras que encarnam os três poderes e suas funções, os mundos correspondentes aqui, aqueles que são os encargos, aquelas que são as atribuições de competência dos três poderes do Estado. Para o povo, nada disso é lembrado no primeiro momento. A única figura do Estado que bate na porta de um casebre, de um barraco na favela, na periferia de qualquer cidade, não é o juiz, não é o prefeito, não é o vereador. Tem gente que diz assim, mas quando ele é candidato, ele bate na porta de alguém na favela. Quando ele é candidato, quando ele é prefeito, ele não bate. Foi antes, ele não tem ainda o poder na mão. A única pessoa que bate na porta de alguém, numa comunidade do Brasil e de qualquer país do mundo, a única pessoa do Estado que bate à porta de alguém, essa pessoa é o policial. Então, a imagem que nós temos daquilo que é o Estado e daquilo que é o direito, não é a imagem de quem vem salvado dizendo, você não tem arroz, você não tem feijão, pela Constituição, pelo papel da Constituição está aqui. Todos têm direito à dignidade humana e eu lhe darei arroz, feijão. Pelo contrário, batem a porta e dizem, este arroz você comprou ou furtou? Porque se foi furto, então cometeu um crime e vai para a cadeia. Efetivamente, o que estou dizendo aqui é que nós temos uma produção em série daquilo que volto a falar, é a expressão que se usa repetidamente e reiteradamente, que é a injustiça social. Isto se produz em série. E, infelizmente, aquilo que vem em série, a advocacia tenta resolver na base de 1 a 1. Enquanto nós somos artesanais, enquanto nós estamos aqui na nossa pequena arte de resolver um caso ou outro, a sociedade tem uma forma social, tem uma forma que produz a exploração e a dominação. Nós estamos, muitas vezes, tentando salvar um caso, mas existe aí uma indústria de casos acontecendo. Ou o mundo inteiro se tornava advogado, coisa que é impossível, ou nós resolvemos o mundo, ou nós resolvemos esta estrutura que produz a injustiça. Estimado Jorge, e todas e todos que me acompanham, minha esperança, minha reflexão, meu trajeto intelectual e do pensamento e da luta jurídica não é simplesmente para que todo mundo tenha um advogado, mas é que nós consigamos resolver a produção da sociabilidade de tal modo que, então, a advocacia possa cumprir aquilo que deve cumprir, que é observar a exceção, o caso que aconteceu de modo imprevisto. Nos dias de hoje, pobreza, criminalização, miséria, exploração e injustiça não são exceção, são exatamente o programa desta sociedade. Professor, um outro questionamento que eu acho muito relevante aqui para o nosso bate-papo seria ouvir a sua opinião acerca do arranjo das elites econômicas hoje e da relação entre esse arranjo e a precariedade institucional que nós temos, e mais ainda, fazer uma provocação bem direta também, se na sua opinião nós rompemos com o Pacto Democrático de 1988 enquanto sociedade. Senhor Jorge, eu tenho a ocasião de ter escrito num dos meus mais recentes livros, que é Crise e Golpe, uma análise sobre o Brasil atual. Eu tive a ocasião de dizer que uma geração inteira de quem veio antes e de quem cresceu na vida jurídica depois dela, uma geração inteira de quem viu a Constituição de 88 surgir e de quem se formou depois da Constituição de 88, eu me formei depois, você se formou depois, e muitos dos nossos alunos, inclusive, não tem nem dimensão de outra Constituição, a não ser pela história. Então, para as nossas gerações, eu digo para a minha, que quando eu estava na faculdade, a Constituição de 88 já tinha uma certa história.
Eu, quando me formei, a Constituição já tinha 10 anos. Quando eu me formei na graduação e me tornei advogado. Já passava de uma década de Constituição Federal. Pois bem, para muita gente, nós que vivemos esse período, para nós, a Constituição de 88, a Constituição Federal, ela estava e está, ainda para a maioria, muito, eu vou usar aqui uma palavra filosófica, muito naturalizada, que vem a ser isto de naturalização. O processo de naturalização é aquele pelo qual um dado que é histórico, social, passa a ser compreendido por nós como se fosse algo que é da natureza, sempre existiu por aí. Então, eu dou alguns exemplos. Quando alguém observa um ser humano pobre morando num barraco, uma vez ele vê isso, 2 vezes ele vê isso, 500 vezes ele vê isso, ele diz assim, a pobreza é uma coisa que sempre existiu, é natural. Então, aquilo que deveria chocar a nossa percepção, em algum momento o nosso olho se acostuma, o nosso coração se anestesia e a nossa fala começa a entender que isto seja um quadro da natureza, tal qual existe um rio que corta a cidade, existem pessoas que não têm terreno para morar, então moram à beira do rio. Esta naturalização também se dá com a Constituição de 88. Em primeiro lugar, porque há um discurso comum entre nós juristas de que a Constituição de 88 é muito boa. Eu quero poder aqui propor uma reflexão a esse respeito. Essa reflexão eu a faço desde que publiquei um livro, ainda muito jovem, que se chamou Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, para pensar como se dá a estruturação do direito brasileiro, da legalidade no Brasil e também da Constituição de 88. Minha tese central, que eu quero aqui poder também expor a todas e todos que nos acompanham. A Constituição de 88 é efetivamente muito boa, porque as anteriores eram muito ruins. Algumas até foram boas. A de 1946 não foi tão ruim como se pode imaginar. Teve por lá líderes que buscaram uma certa forma constituinte, uma certa estrutura constituinte até relativamente razoável, mas ainda assim uma Constituição conservadora. Pois bem, nem compararmos então a de 88 com a de 67, 69, que vem de emenda de uma ditadura, e tantos outros casos mais. O que eu estou dizendo é que, se olharmos o passado, a nossa é boa não só por boas razões internas, mas porque bater aqui em bêbado faz qualquer um ganhar. Portanto, ela já é melhor do que qualquer outra por ruindade das outras. Mas também tem algo de relativamente positivo numa Constituição que estava se construindo num país que saía de uma ditadura, saía de arroxo salarial, saía de uma espécie de colonização pelo capital brasileiro e estadunidense, um país que efetivamente, por muito tempo, perseguiu direitos sociais. Houve aqui uma tentativa de reelaboração destes termos dos direitos sociais. Então, nós dizemos que a Constituição de 88 ela era um patamar a partir do qual não se voltava para trás. Este foi o ensinamento geral que se fez desde então. O Brasil não voltaria aqui a uma ditadura, não teria retrocesso, não perderia seus direitos sociais, inclusive porque havia piso constitucional de gastos para tais e quais áreas, porque tínhamos aqui um direito financeiro que previa orçamento já totalmente estruturado, sem o que um prefeito, um governador e um presidente não teriam a liberdade de dizer não vou cuidar da saúde, da educação, porque havia uma previsão constitucional de gastos. E nós não entendemos que tudo isso poderia voltar para trás. A questão não é de piso constitucional para gastos. Infelizmente, faz poucos anos, nós estamos lidando com um teto constitucional de gastos. Então, nós gastaremos com pessoas que estão com coronavírus, Covid-19, nós gastaremos até X. Depois de X, há um teto constitucional de gastos. E se as pessoas não tiverem remédio, hospital, respirador, ventilador mecânico, qualquer coisa assim, elas morrem, porque o Estado gastará até um certo teto. Nós começamos a observar que a Constituição de 88 não era a garantia estável, perene, sempiterna, daquela que fosse a glória do progresso social do país. Quando escrevi o livro Crise e Golpe, faz 1 ano e pouco, quando esse livro foi publicado, eu disse por lá uma questão central nesta proposição filosófica. 88, infelizmente, porque eu não tenho
alegria nenhuma em dizer isso, a Constituição de 1988 ela será lembrada historicamente como um interregno, como um espaço que presumiu ser perene, definitivo e que foi provisório. Porque mais perene do que 88 é o padrão social instaurado em 1964. Quando veio a ditadura, nós cortamos com governos progressistas, com o trabalhismo, que era de João Goulart, que vinha da tradição, inclusive, do próprio Getúlio Vargas, na sua faceta trabalhista, que foi o segundo mandato de Getúlio Vargas. Cortamos com tudo isso, o país viveu, então, uma industrialização capitaneada pelo dinheiro, pela burguesia, pelo capital dos Estados Unidos, enfim, nós emulamos, nós imitamos muito o padrão estadunidense, não tivemos um poder social plenamente autônomo ou livre, houve aqui uma injunção militar no poder que caçou ministros do Supremo Tribunal Federal, que modificou o Congresso Nacional do Brasil, houve inclusive senadores biônicos que fizeram leis que estão vigentes até os dias de hoje. E tudo isso não foi por votação popular, tudo isso foi na base de uma injunção, de um pedaço, como se habla em espanhol, nossos irmãos da América Latina, foi indicando, este vai fazer a lei, aquele não vai julgar a lei, porque eu não quero esse ministro no STF. O resultado é que todo esse processo vem até os dias de hoje, e ele não foi depurado. Nós não depuramos todas as estruturas de tortura que existiram naquele período. Então, nós temos ainda hoje uma certa experiência de que se pode torturar, que muito pouca coisa acontece ao torturador, de que se pode romper a lei, porque no final das contas, quando tudo isso passar, vem uma anistia, de que o povo não se levanta, de que o povo perde o direito e não acontece nada, porque uma greve ou uma manifestação que seja, não tem força para paralisar a sociedade. Então, é com tristeza que eu observo nos dias de hoje, mas isso já anunciei um tempo atrás, nesta obra, é com tristeza que eu observo que a nossa sociedade ela não conseguiu fincar suas estacas naquelas que eram as promessas constitucionais da Constituição Federal de 1988. Ela tem um padrão prévio, que é um padrão pelo qual a classe capitalista do Brasil tem um tal domínio que ela muitas vezes não deixa sequer criar, eu falo agora no nível da economia, ela não deixa se criar uma classe média que possa eventualmente gozar algo do que ela goza. Observemos, estimado Jorge, todos e todos que me acompanham, como é triste ver uma realidade como a brasileira na qual houve, uns anos atrás, algumas críticas como estas. Agora o pobre frequenta o aeroporto e viaja, o aeroporto parece uma rodoviária. Aquilo que deveria ser um motivo de vergonha pela qual nós, só muito recentemente, no século XXI, observamos um trabalhador e uma trabalhadora pegando um avião. Isso deveria ter acontecido já no século XX. Nós deveríamos ter vergonha de que isso tenha sido algo muito tardio e as pessoas tinham ódio de que isso tenha acontecido. Então, é efetivamente uma elite nacional que quer fazer distância social de um modo altamente contundente em relação às classes pobres. Toda a força de luta da classe trabalhadora, via de regra, tem uma contestação violenta pela classe econômica dominante da sociedade. Então, eu digo que existem estruturas sociais muito profundas, algumas delas tentamos vencer, outras nem tentamos, e, via de regra, elas nos venceram. Essas estruturas venceram as lutas contestadoras. Eu lembro, estimado Jorge, e falo aqui a minha querida OAB e as companheiras e companheiros, colegas de profissão advocatícia. Eu lembro que no tempo da ditadura nós tivemos Raimundo Fauro na presidência nacional da OAB e que teve a coragem e a capacidade, inclusive, eu diria aqui, teve a sabedoria de condução para liderar um processo de saída daquela fase mais obscura da própria ditadura, levando o país, então, a uma democratização na década de 1980. Tivemos, historicamente, lutas muito fantásticas que devem ser lembradas na advocacia e em tantos outros setores da sociedade brasileira para tentar transformar, em parte, esta condição estrutural de exploração, de dominação, num nível abjeto.
como é historicamente essa exploração. É uma sociedade escravista, de raiz escravista. Então, nós tivemos lutas, algumas delas prosperaram. Posso dizer que algo da luta de Raimundo Fauro resultou na Constituição de 1988. Nós saímos de um Estado declarado ditatorial para um Estado declarado democrático de direito. Mas isso que ganhamos é muito fácil perder. Nós perdemos, muitas vezes, sem observar. Piscando o olho, estamos iludidos e, muitas vezes, buscando palavras de ordem X, Y, Z, nós estamos perdendo o que ganhamos. Então, infelizmente, isso eu digo com todas as letras, a nossa Constituição é frágil, ela não consegue se sustentar. E não é por falta de interpretação constitucional, é essencialmente, é fundamentalmente, pelas razões de que a nossa sociedade tem um lastro na exploração, há um modo de produção que é exploratório, então é muito improvável que nós tenhamos leis que possam dar bons princípios constitucionais, normas que orientem aqui princípios e regras de alto gabarito e alta qualidade, com um engendramento material de um modo de produção capitalista que quer moer seres humanos. Então, entre a lei e a realidade material vence. E para não dizer que isso é apenas no Brasil, observemos nós o que se passa no mundo. Os Estados Unidos tinham um discurso, e é só discurso, mas tinham um discurso de que eram a nação que impunham os direitos humanos pelo mundo, porque eles seriam os respeitadores dos direitos humanos e os propugnadores dos direitos humanos em todos os territórios pelo globo. Pois bem, os Estados Unidos sempre defenderam esta leitura liberal capitalista pelo resto do mundo, mas deram golpes em todos os países do mundo, estavam por trás do golpe do Chile contra Salvador Allende. A história golpista vem por todos os lados. O que fizeram numa pequena ilha da América Central, de nome Granada, era um país que na década de 80 estava fazendo um progresso social extraordinário. Os Estados Unidos tacaram bomba em cima do aeroporto do país, prenderam o presidente, sufocaram a luta daquele país, e isso foi uma história vista, e muitas vezes, inclusive, com gente filmando, com imagens ao vivo de tudo que acontecia. Hoje, quando nós descobrimos que operações como a Lava Jato do Brasil tinham um trânsito direto de fala com órgãos de Estado dos Estados Unidos, como o FBI, como a inteligência estadunidense, e a Vaza Jato revelou que havia diálogos entre procuradores brasileiros e procuradores ou instâncias estatais estadunidenses, e praticamente não havia diálogo com a Procuradoria-Geral da República do Brasil. É mais fácil para certos setores da Procuradoria Brasileira falar com o FBI do que com seu chefe. Então, nós observamos o quanto este quadro é um quadro que propugna direitos humanos, mas não dá. Isso estou dizendo nos Estados Unidos. Esta tradição liberal estadunidense é muito mais uma fala do que uma realidade. E nos dias de hoje, com Trump, ou então com Bush, filho, que fez uma guerra contra o direito internacional, Bush pai, mas mesmo os democratas, Obama, Clinton e outros mais, nós observamos que o quadro do capitalismo dá princípios, dá normativas que parecem bonitas, mas nunca as cumpre. Ou então, cumprem num caso, cumprem em outro caso, mas quando é o seu cumprimento estrutural, aí então rasgam-se os princípios em benefício da exploração e da dominação. Ou seja, é preciso ler com lentes críticas, com lentes que saibam perceber na raiz, na estrutura, o quadro social, senão nós nos embalamos pelo discurso e nós não entendemos que falando e cantando e recitando estes mantras de que o direito é a justiça, de que onde há instituições está garantida a paz social, nós estamos fazendo o caos falando em ordem. Professor, enquanto você falava, eu me lembrei aqui de duas questões. Aliás, pensei em várias coisas. A resposta, de fato, foi muito rica, mas eu me lembrei de um livro que li há pouco mais de um ano atrás, o último livro de Vargas Llosa, em que ele faz uma narrativa sobre a ditadura na Guatemala, né? Uma deposição de governo na Guatemala, que vai muito de encontro a essa sua descrição ao que aconteceu em Granada, também na América Central.
mas, acima de tudo, nas suas falas sobre a elite brasileira e sobre o escravagismo, que, de certa maneira, não foi completamente abolido na sociedade brasileira, eu faço aqui uma ligação rápida com algo que eu tenho escrito há algum tempo e que realmente me causa muita indignação. Eu acho que a gente tem alguns resquícios de colonialismo muito claros e muito evidentes. Um deles que me provoca uma indignação constante é uma figura chamada dependência de empregado, que está presente na nossa cultura, enraizado na nossa arquitetura, e mesmo após a emenda constitucional 72, mesmo após a lei complementar 150, ela continua sendo cultuada e vendido. E é sempre um espaço que fica ali depois da área de serviço, né, às vezes sem janela para o lado de fora, sempre um espaço mais reduzido, de certa forma mais sombrio, da casa, e que parte de uma premissa completamente equivocada e que é um resquício desse nosso colonialismo que parece que não tem fim. Porque se você vai para outros países do mundo, eu tive duas experiências um pouco mais longas morando fora do Brasil. Nesses outros países não se parte da premissa que o empregado tem que dormir na sua casa para servi-lo a qualquer hora que seja necessário. Isso é muito próprio de nós, um resquício daquela casa grande que tinha que ter uma mucama para atendê-lo a qualquer hora do dia que fosse necessário. Mas eu não queria me alongar nessa observação, porque eu queria fazer uma outra provocação muito interessante. Você fez uma referência ao seu livro de 2018, né? E eu queria, sobre a crise daquele momento, eu queria exatamente lhe perguntar, eu conheço a obra, mas queria que você apresentasse um pouco para os nossos espectadores, né, o que na sua visão crítica está na origem daquela crise que parece também não ter fim, né? Aliás, ela parece se acentuar cada vez mais, né? Eu diria que do ponto de vista tanto econômico quanto político, nós vivemos agora em julho de 2020, né, quando esse bate-papo está sendo gravado, talvez um dos momentos mais baixos, digamos assim, do nosso país. Mas naquele momento ali, no meados da nossa década dos anos 2010, né, por volta de 2015, o que desencadeia aquela crise na sua análise, professor? Eu penso, estimado Jorge, que concorre para a crise brasileira, que explode nesse período, uma série de fatores nacionais e internacionais. A primeira destas condições é efetivamente a crise do capitalismo mundial. O capitalismo não é um regime estável, não é um modo de produção estável, como as pessoas podem imaginar. O capitalismo começa e sempre será assim. Eu comparo o modo de produção capitalista ao modo de produção que veio na Europa exatamente antes, que foi o modo de produção feudal. Quando se vê o feudalismo tende a ter uma certa estabilidade, uma certa perenidade. Por que isso? Porque o modelo pelo qual a apropriação da riqueza é feita no feudalismo tem por lastro a tradição. Então, o senhor feudal é filho de quem foi senhor feudal. Por sua vez, também foi filho do outro senhor feudal, e sempre será assim. E existem aparatos ideológicos que constituem tanto o senhor quanto o servo, dizendo: quem nasceu filho de senhor é senhor, quem nasceu filho de servo é servo. Então havia a igreja, havia a religião para dizer que não possuía o mundo outra alternativa a não ser esta feudal. Pois bem, o modo de produção feudal é mais estável do que o capitalista. O feudalismo ficava naquela toada de exploração por séculos e ficou por mais de milênio. O capitalismo, ele se lastreia numa instabilidade. Em primeiro lugar, porque aqui é um regime concorrencial, coisa que o feudalismo não era. O senhor feudal não concorre com o senhor feudal, ele não quer comprar o feudo do senhor vizinho. Jamais um feudo será vendido ou foi vendido para outro. Quem tem este feudo está neste, quem tem este está neste. Então não há uma concorrência aqui no sentido material, econômico ou político.
No máximo, há uma espécie de disputa simbólica para saber se esse castelo é mais bonito que esse. Mas isto já é um grau de dimensão de disputa muito reduzido. Isso é um grau de vaidade. E o capitalismo não é simplesmente vaidade. Uma pessoa não concorre com a outra por vaidade, para dizer, a minha loja é mais bonita que a sua. Se a minha loja for mais bonita que a loja do outro, mais clientes entrarão na minha loja em desfavor da loja do outro. Então, a concorrência aqui é material, é econômica. O capitalismo é um modo de produção de concorrência. Se é de concorrência e de exploração, ele é de instabilidade, porque, efetivamente, a empreitada econômica não tem garantia de que se sustenta. Eu dou o exemplo da industrialização. Desde o século XVIII, a Inglaterra, a França e depois outros países do mundo, outras regiões do mundo, se industrializaram. Pois bem, quem era um capitalista bem sustentado no século XVIII, na manufatura, então ele produzia por lá coisas mediante artesãos, com as mãos, estas pessoas transformavam um produto em outro. Quem tinha uma boa manufatura praticamente perdeu tudo no dia que chegou a indústria, a grande indústria, porque ele tinha por lá um exército de artesãos. Eles faziam, cada bom artesão marceneiro, fazia uma mesa a cada 3 dias. Um dia chegou a grande indústria e eles fazem 20 mesas por dia. E não são bons artesãos, só sabem pegar uma madeira, colocar numa certa máquina que corta a madeira, a outra cola, o outro bate prego, e aí é o Fordismo surgindo com a industrialização. Resultado, quem tinha um alto capital, um dia observou que alguém tem um capital muito maior do que o dele. Esta é a concorrência. Além disso, a concorrência gera exploração da classe trabalhadora, que tendencialmente cada vez ganha menos, e cada vez mais gente desempregada, portanto, um exército de mão de obra de reserva e o salário cada vez menor. O que estou dizendo é que esse quadro inteiro não é estável, esse quadro é crise. O pobre passa fome, o pobre percebe que não melhorará, então ele tenta fazer uma greve, também percebe que às vezes a greve é reprimida, então ele furta, mas aí ele vai preso, aí ele desestrutura a casa dele, porque o filho, que tem 3 anos de idade, vê o pai preso por 10 anos, o filho só volta a ver o pai aos 13, e nesse período ninguém cuidou do filho. Observemos nós, a crise social é a marca do capitalismo, não é que de vez em quando ela acontece sempre, ela é a estrutura do capitalismo. O livro anterior à crise golpe, eu falei do livro Crise Golpe agora há pouco, o livro anterior ao crise golpe, que escrevi, chama-se Estado e Forma Política. Neste livro, eu falei por lá que o Estado é uma forma do capitalismo e o capitalismo porta a crise, ele tem crise estruturalmente. Então, o capitalismo não é um regime que passa longos períodos de estabilidade ou de estabilização. Chega uma hora que ele desestrutura as suas próprias condições. E, inclusive, isso é uma coisa chocante, a crise não é um mau negócio ao capitalismo, é um ótimo negócio às frações do capital que tem dinheiro. Observemos nós, colegas que me acompanham nesse momento, senhoras e senhores, nós vivemos uma crise econômica dos dias atuais no Brasil, no mundo, inclusive majorada, aumentada pela Covid-19. Pois bem, existe alguém que não está conseguindo fechar as contas, ele fecha a sua empresa, ele encerra a atividade empresarial. Pois bem, ele devolve o aluguel do imóvel. O dono daquele imóvel, o proprietário do imóvel, sabe que não vai alugar facilmente esse imóvel para outra pessoa, não aluga do mesmo valor do que alugava anteriormente. Resultado, uma outra empresa que queira alugar aquele imóvel, aluga, então, um valor mais baixo do que a empresa anterior. Aquilo que é a desgraça de alguns no capitalismo é o aumento de capital de outros. Tanto é que quando vai uma empresa à falência, a sua concorrente dá risada, porque caem alguns, aquele que não caiu, aquela que não caiu, ficam de pé e acumulam o resultado do resto. Então, a crise não é algo que seja excepcional ao capitalismo, é o negócio do capitalismo. É fazer alguém ir à bancarrota, é ver a falência de um certo setor empresarial pela glória, então, do outro setor que concorre com aquele. Pois bem, se o quadro é este, eu digo que aquilo que aconteceu no Brasil em 2015 tem por grande questão estrutural, a primeira das questões é a crise do capitalismo mundial, porque o capitalismo mundialmente entra numa crise que, na verdade, tem um pico desde 2008, o capitalismo quebrou no plano mundial em 2008, quebrou num nível quase como se fosse aquele de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Naquele período, o capitalismo não fechava
sua estrutura. Agora também não fecha. Quando o capitalismo entra em crise, acontece um fato geopolítico. Eu quero aqui estabelecer esta reflexão com as senhoras e os senhores. Dá-se um fato geopolítico, que é o fato de que quem tem mais poder, volto a falar que o capitalismo é concorrencial, quem tem mais poder nesta crise mundial canibaliza, toma a preço vil aqueles espaços do capital que não têm tanta força. Então, os Estados Unidos, alguns países capitalistas europeus, mas em especial pela testa de onde centraliza o capital, que são os Estados Unidos, começam a canibalizar outras economias capitalistas mundiais. Nas chamadas primaveras árabes, isso foi no começo dos anos 2010, pegou-se o petróleo barato de vários países do mundo, por exemplo, da Líbia. Aquilo que o Muammar Gaddafi não dava para os Estados Unidos ou para a Europa, matou-se o Muammar Gaddafi e então o petróleo veio barato para os demais países. Assim foi com o Egito, assim foi com vários outros países daquele mundo árabe ou então daqueles países de cultura islâmica muçulmana. Também com a América Latina tentou-se isso de um modo muito patente. O Equador tem petróleo e tirou-se o Rafael Correa e em seu lugar se deu uma perseguição contra as políticas nacionalistas do Equador. A Bolívia tem gás. O golpe da Bolívia não deu nem um ano, faz 6 meses que aconteceu. Então, o que nós temos aqui é efetivamente um certo rearranjo do capital, pelo qual frações do mundo, de economias periféricas, são canibalizadas, são tomadas à força pelo capitalismo central. Então, é uma série de golpes, é uma série de impeachments, é uma série de intervenções militares que fazem com que a crise do capitalismo central seja parcialmente recomposta mediante a extração de riqueza, mediante esta acumulação por expoliação. Existem muitos teóricos que nos dias de hoje usam esse termo, como David Harvey, este pensador de língua inglesa muito central para essas questões. Nós expoliamos algumas regiões do mundo, alguns países, em favor de estancar a crise do capitalismo central. Então, isso nós verificamos no mundo. Também uma pensadora, eu falo muito dela em alguns dos livros mais recentes, que é a Naomi Klein, uma canadense, diz que esse processo de expoliação se dá mediante uma doutrina do choque. Tira um presidente da República, dá um golpe, faz um impeachment, ato contínuo, põe as condições da classe trabalhadora na lona, quebra totalmente o ânimo de resistência dos pobres de um país, e então esses pobres começam a não mais defender que o seu patrimônio e os seus direitos sejam ampliados. Começa simplesmente a pedir, por favor, pelo amor de Deus, para ver se sobra uma bolsa, um dinheirinho naquele mês, para ver se fecha uma conta. Então, é a doutrina do choque. Ao invés de lutar por muito, reduz, dá um choque tamanho, que reduz a quase nada, e quando se põe a quase nada, então o povo fica aflito, o povo fica desesperado, e então luta por qualquer coisa. Em 2013, no Brasil, lutava-se para que não houvesse aumento de ônibus de 20 centavos em São Paulo. E lutava-se para que o pré-sal, os fundos, os royalties do pré-sal pudessem ser utilizados para a melhoria da educação. Havia um slogan naquele tempo que se dizia: eu quero a educação no patamar, educação e a saúde no patamar daquilo que é o estádio de futebol. Então, eu quero educação padrão FIFA, eu quero saúde padrão FIFA. Pois bem, isso foi 2013. 2018, deram um teto constitucional de gastos e a educação e a saúde que nós tínhamos começou não a melhorar, começou a ficar ainda pior do que tínhamos antes. E ninguém tem força de lutar por aquele nível de fala que existia anteriormente. As pessoas estão lutando para ver se não acabam 100% com a Previdência Social, porque é o projeto acabar 100% com a Previdência Social. 5 anos antes lutaram para aumento das condições de aposentadoria das parcelas da população brasileira. Então é um choque extraordinário do capitalismo. Eu posso aqui dizer com todas as letras, estimado Jorge, e quem nos acompanha, posso dizer com todas as letras que há uma movimentação geopolítica do capital mundial que reflete no Brasil como refletiu em outros países. E, incrivelmente, com muita tristeza eu digo isso, que condição é a do nosso país que não conseguiu resistir politicamente e juridicamente numa luta soberana. O nosso país viu perder a Petrobras, viu perder o submarino nuclear que estava desenvolvendo, viu perder a Embraer para a Boeing, deram de graça
a Boeing copiou todos os modelos de pesquisa aeronáutica da Embraer, devolveu sem pagar um tostão. Então, foi uma espécie de uso, no sentido mais vulgar, quase como se cuspisse na nossa cara e dissesse: vocês são idiotas, eu prometi pagar quase nada para pegar os projetos de vocês, eu peguei os projetos e esse quase nada que eu prometi pagar, não vou pagar e está aqui de volta, porque agora não preciso mais de vocês. Então, nós observamos que nós já dizia o Gonzaguinha, na década de 80, nós estávamos com uma parte do nosso corpo exposta na janela para as pessoas passarem a mão nela, já dizia ele, uma música do passado. Só não vou falar aqui com todas as letras qual era a música, para respeito às senhoras e aos senhores conservadores que não querem ouvir que parte do corpo é essa que estava exposta na janela. Mas é isso que aconteceu com o nosso país. A nossa soberania, que era pouca, foi ainda mais vilipendiada. Nós, inclusive, juridicamente, observamos atentados do mais impressionante nível contra as instituições jurídicas, o mínimo de respeito à juridicidade, e isto foi acontecendo, a nossa condição institucional jurídica foi se decompondo, e a advocacia protestou, uma parte da advocacia protestou, outra silenciou, uma parte da OAB protestou, outra silenciou, no plano nacional, inclusive, e nós observamos como é que o direito foi vilipendiado. E, inclusive, Curitiba virou aqui a competência universal de julgamento, muita gente protestou, nada se deu em sentido contrário. Nós vimos aí a Vaza Jato revelar este lawfare que aconteceu e que destruiu empresas nacionais, destruiu, inclusive, o Estado brasileiro e a sua soberania, e até agora nada aconteceu para reverter este quadro. Então, nós perdemos aqui, efetivamente, as condições de afirmação autônoma do nosso povo. Eu digo que a crise do capital tentou abalar o mundo inteiro. Houve países que tentaram resistir a isso. Alguns países tentaram, sofreram aqui tentativas de câmbio social para pior, mas resistiram, alguns parcialmente, outros resistiram totalmente. O caso do Brasil foi um caso assustador. O nosso país não resistiu praticamente nada. As lutas de resistência perderam-se todas. Nós denunciamos o lawfare, nós denunciamos aquilo que era a tragédia social. Quantos advogados e advogados nos últimos anos tiveram a coragem de vir a público e dizer: este quadro é um quadro de ignomínia jurídica. E sofreram perseguições, inclusive, por conta disso. E, infelizmente, toda esta nossa luta de resistência não foi suficiente. Então, estimado Jorge, eu começo este grande quadro do câmbio social do Brasil, lembrando que, falei isso também em Crise e Golpe, lembrando que em 64, quem deu o golpe no Brasil, quem fez o câmbio social, foram os militares. Em 2013 para 2016, quando houve impeachment, e depois disso, o ato continuado de perda de direitos, que vem até hoje, parece que não está acabando, quem conduziu no primeiro momento esse processo foi o mundo jurídico, foi o judiciário, foi o Ministério Público, foi uma certa ordem de institucionalização jurídica que, em nome do combate à corrupção, acabou com o país, fez com que a nossa estrutura social fosse esgarçada. Claro que depois, isto é a história da memória, e quem tem a arma na mão efetivamente manda, depois, em um segundo momento, sucedem aos juristas os militares novamente, que hoje disponibilizam aqui uma ordem de poder, como nunca houve na história da democratização do país, e efetivamente estão na testa do poder político do nosso país no presente momento. Mas o que estou dizendo é que houve aqui uma mudança muito profunda de padrão social. E eu concluo esta reflexão sobre o que causou esta mudança agora no plano interno, porque não basta apenas dizermos que houve um câmbio internacional do capital. Também houve um câmbio, uma mudança do capital no plano interno do país. Houve frações do capital disputando contra outras frações. As construtoras e empreiteiras perderam todo o poder, não tem mais negócios no exterior, porque desde um certo momento ficou carimbado juridicamente que elas eram corruptas no Brasil e no exterior. Nenhum país faz negócio mais com a empreiteira do Brasil, então perdemos mercado externo na América Latina, na África, na Europa, até nos Estados Unidos havia mercado para as construtoras do Brasil e não tem mais, as empreiteiras. Perdemos a Petrobras na prática, ela foi sendo cortada de pedaço em pedaço e agora ela é quase que disfuncional. O Brasil não produz mais gasolina de avião,
um dado básico para a nossa aviação. Eu estou gravando essa entrevista ao meu querido Jorge hoje, e ontem eu li no jornal uma notícia chocante. A notícia é que pequenos aviões, cujo tanque da gasolina de aviação é um tanque menor, um pouco mais, menos resistente do que de um avião de carreira, um Boeing, um Airbus ou um Embraer, esses pequenos aviões aqui no Brasil vão abastecendo com a gasolina que não é mais produzida pela Petrobras, pelas refinarias nacionais, agora vai para o exterior e volta refinada, coisa que a gente já sabia fazer faz décadas, a gente perdeu, deu de graça e não faz mais. E esses pequenos aviões agora estão sendo corroídos, porque a qualidade da gasolina de aviação é péssima. Eles mandam a pior gasolina de aviação do Brasil, porque aqui também não tem governo que venha protestar pelo que acontece com os seus aviões. Então, efetivamente, nem mais aviãozinho teco-teco voando a gente consegue mais ter, porque daqui a pouco esta corrosão vai fazer um pequeno tanque desse explodir, e aí o avião no ar virará fogo, como já dizia um velho poema do passado. Enfim, então, o que eu estou falando aqui, efetivamente, o sangue, a nuvem ficou vermelha, enfim, porque explodiu no ar este avião. O que estou falando aqui é que, efetivamente, nós tivemos disputas internas. Nós perdemos naquilo que fosse uma certa industrialização do país. A Petrobras e as estatais perderam esse tipo de capital, perdeu numa disputa contra outro capital. Que outro capital é esse? Mercado financeiro, que vai agora capitalizar de modo privado a Previdência brasileira. Então, nós estamos vendo disputas jurídicas, econômicas e políticas as mais atrozes. Elas quase nunca saem na televisão, elas quase nunca saem estampadas nas páginas dos jornais e das revistas, porque é esta disputa central do país. Eu insisto na minha reflexão teórica de que nós, juristas, temos que olhar para esta grande movimentação. Aquele caso ou outro da pessoa que cometeu a corrupção exemplar, a exemplar que eu digo, tinha 50 milhões de dólares ou reais numa mala e saiu correndo no meio da rua com a mala. Essa corrupção choca as pessoas e parece a mais horrível de todas, porque é quase como se fosse uma coisa visual, ou seja, é um ladrão que tem uma mala na mão. Esta corrupção da mala na mão é horrível, só que mais horrível que ela é ver destruir a economia inteira do país, pela qual não é 50 mil dólares ou milhões de dólares que estão numa mala que dão conta de fazer a perda da economia nacional. É coisa para bilhão, é coisa para trilhão. Isso não cabe numa mala. Isso está no bloco bancário que está aí de um lugar para o outro no paraíso fiscal. Então, senhoras e senhores, é preciso observar que houve uma crise social que tem raiz, inclusive, no nosso capitalismo nacional. Esse capitalismo é um capitalismo semi-autônomo, ele não consegue, inclusive, se afirmar como tal. E aí, estimado Jorge, olha a tristeza. Quantos capitalistas do Brasil até hoje batem panela para perder negócio? Porque, efetivamente, é o que aconteceu. Hoje, o que se vende no comércio brasileiro é muito menos do que se vendia 8 anos atrás. Então, nós temos um quadro pelo qual as pessoas, elas bateram panela para sofrer. E aí, isto remete a algo que eu tenho desenvolvido historicamente na minha reflexão, nos meus escritos, na minha produção filosófica, que é o papel daquilo que é o nível da ideologia, da subjetividade, da formação do entendimento das pessoas. Como é possível que as pessoas entendam o mundo de tal modo que elas queiram que o outro passe fome, porque ela é empresária, só que quando o outro passa fome não tem dinheiro para comprar o produto que ela, empresária, produz ou vende. Então é algo inimaginável, porque a conta não fecha. E, efetivamente, essa gente que defende muito aí o combate à corrupção e depois é flagrada sendo corrupta, eu digo insistentemente que a advocacia, inclusive, ela nos forja para não fazer esses discursos moralistas totalizantes que muitas vezes outras profissões jurídicas fazem, que é total combate à corrupção, total combate às imoralidades. O advogado sabe que a vida de um ser humano é uma vida de altos e baixos. Nenhum ser humano é 100% perfeito. As pessoas têm, efetivamente, lutas na sua existência. Então, é muito raro na advocacia vir esse discurso, só que, infelizmente, ele existiu. Gente altamente moralista no plano jurídico, que depois esperava aí ganhar muitos bons negócios na base da defesa do moralismo. Mas estou dizendo que houve esta fala contra a corrupção, etc. e tal,
e aí vai se flagrando um a um. Um é com a rachadinha, o outro é com a divisão de riqueza entre tal e qual, sobre o outro para a sombra de que o seu amigo de advocacia vendia sentença, e assim vai sucessivamente. Eu não estou dando nomes, só estou dizendo notícias que pipocam por aí, que até podem se revelar, inclusive infundadas, não dou nome nenhum, inclusive para dizer que são suspeitas que por aí existem. Só que, neste combate à corrupção, vem aí estas pessoas que parecem as inatacáveis, parecem as pessoas que podem ser aqui, eu comparei no Crise e Golpe, inclusive, certas figuras, ao Torquemada, que vinha lá para impor a ordem inquisitorial, Savonarola, que era o padre que queria a total incorruptibilidade do mundo, e ele acabou morto, porque não tem condição de prender o mundo inteiro na cadeia, dado que errado está quem quer prender o mundo inteiro. Então, o que estou dizendo é que esse quadro de extremado moralismo é um quadro que revela também que a nossa sociedade não tem, eu diria, nível de estipulação intelectiva para entender aonde vai. Nós, eu dou aqui o exemplo banal, trocamos a Constituição de 88 por operações espetaculares de combate à corrupção que diziam assim: eu vou desrespeitar os direitos e garantias individuais dos cidadãos em nome do combate à corrupção. E nós aceitamos trocar uma Constituição que, volto a falar, é a menos pior do que as outras, mas isso já é ato heróico, uma Constituição seja menos pior que as outras. Foi difícil chegar a ela. Nós trocamos tudo isso pelo famigerado combate à corrupção. Então, mais ou menos parece, Jorge, aquele programa do Silvio Santos, em que uma pessoa tampa o olho dela e tampa o ouvido dela, e o Silvio Santos pergunta: você quer trocar uma casa por um rolo de papel higiênico? A pessoa vê que o botãozinho acendeu e ela fala: sim, é isso que nós fizemos. Nós trocamos uma história inteira de luta social por um tal combate à corrupção que deu a Petrobras de graça, a Embraer de graça, o povo está passando fome, agora vem o fim da CLT, o fim dos direitos sociais, e as pessoas dizem: agora não tem mais corrupto. E, no entanto, vem rachadinha, vem uma série de outras coisas mais, que é só a casca, porque a grande corrupção continua igual. O capitalismo é corrupto, não são os agentes do capitalismo que de vez em quando são corruptos. Se o dinheiro compra, ele compra qualquer coisa. Então, é o dinheiro, é a existência do dinheiro que faz todas as coisas do mundo terem seu preço. O problema é que as coisas do mundo sejam compráveis. A terra, a água, a comida, o teto no qual habitamos, sobre o qual habitamos, as coisas da existência deveriam ser de todas e todos. Como as coisas são mercadoria, todas as coisas do mundo têm um preço, todas. E aí, infelizmente, as ações do ser humano são todas intermediadas pela mercadoria. Então, eu quero fazer aqui também esta reflexão: não é o moralismo que nos salva, é a mudança estrutural das condições de sociabilidade, mudança esta que faça com que o mundo não seja mais um mundo do dinheiro. Então, Jorge, as causas desta mudança do tempo presente, de um país que piorou, e não é que ele era grande coisa, ele era horrível, ficou um pouco mais horrível, esta condição de mudança se deveu a fatores externos e fatores internos. Ao capitalismo, que no plano internacional tem uma crise estrutural, no plano nacional também, a disputa entre frações, e agora nós observamos, então, um quadro que é quase como se fosse de um rescaldo de guerra. Nós precisamos animar a nossa gente para a mobilização e para a transformação social, e, em especial, eu falo aqui, esta entrevista é a advocacia, eu falo às queridas companheiras e companheiros, porque a nossa voz tem que ser ouvida. Não valeu rasgar tudo que tínhamos em troca desse moralismo, e muito pelo contrário, estamos numa condição pior. Professor, eu queria pegar um gancho nessa sua última afirmação, se tivermos ainda um tempinho, para fazer uma última provocação, uma última pergunta. Muitas vezes, ao longo da história da humanidade, né, e na área dos direitos sociais, isso é muito perceptível. Eu gosto muito de uma frase de um juslaboralista uruguaio, já falecido, chamado Héctor Hugo Barba Gelato, em que ele fala muito da resiliência do direito do trabalho e fala muito nas constantes lutas do direito do trabalho contra a crise e na sua capacidade de, às vezes, ressurgir quase que das cinzas, né? E eu queria lhe fazer uma pergunta exatamente como essa, né? Pegando um gancho nesse breve exemplo, nessa afirmação. Nós vivemos hoje uma crise absolutamente sem precedentes, né? Uma crise sanitária, como já não vivíamos desde 1918,
com a diferença de que em 1918 os vírus não viajavam por avião tão facilmente como agora. E a população econômica, a população mundial era muito menor. Além disso, vem uma crise econômica também absolutamente avassaladora, como decorrência dessa crise sanitária, em especial porque a crise sanitária gerou uma crise de consumo que gera uma crise econômica. É possível que a partir das cinzas dessas crises somadas atuais, a gente consiga ver nascer o germe aí de uma nova sociabilidade? A reflexão sobre o modelo de dinâmica social, eu estou aqui falando em termos talvez bastante abstratos, mas eu vou concretizar daqui a pouco. A sociedade é dinâmica, a sua produção e a sua reprodução é um processo constante pelo qual todos os dias e todas as noites, todos os seres humanos fazem coisas. Então, não é simplesmente um dado estático ou parado. Para que o mundo mantenha a sua ordem como está, as pessoas inventam novas coisas todos os dias. Então, eu dou exemplo para a própria advocacia. Quem foi advogado até 10 anos atrás, eu fui, o Jorge também foi, e outros mais, de 10 anos para cá, a tecnologia invadiu o mundo jurídico de tal modo que muita gente que não é o meu tempo, mas muita gente que eu conheci anteriormente, que é do tempo da máquina de escrever, minha primeira petição, digitei em computador, mas muita gente começou a fazer petição em máquina de escrever. Quem é do tempo da máquina de escrever ainda está vivo para ver o tempo do processo judicial eletrônico. Então, ele passou pela máquina de escrever, pelo computador, o Word, depois pela internet, e hoje a plataforma pela qual ele tem que fazer tudo por lá. Muito bem, o advogado que começou, sei lá, na década de 80, 70, 60, e está vivo até hoje, alguns deles, e estão na era desta tecnologia digital, esta pessoa está se reinventando todo dia, a todo momento. O exemplo da Covid, enfim, as pessoas nunca imaginaram que fariam audiência virtual. Eu vestirei um terno e gravata e não sairei de casa ou do escritório. Eu verei a outra parte, verei o magistrado pela minha casa mesmo. Enfim, é algo inconcebível há um ano, não é de muito tempo. O processo judicial eletrônico tem mais tempo, mas há um ano seria inconcebível alguém imaginar que houvesse audiência virtual como se fosse a substituta normal da audiência tradicional. Pois bem, os seres humanos a todo momento estão demandados a serem outros, a inovarem, a mudarem, a se atualizarem, a descobrirem coisas que não sabiam, etc, 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 para a sociedade ser a mesma. Para aquele que tem um capital, manter o capital, para aquele que não tem, pedir migalha. Ou seja, nós mudamos, lutamos, agimos, suamos, e a ordem é a mesma coisa. Embora a tecnologia seja nova, mas eu dou o exemplo aqui. Quem era o preso na década de 60 no Brasil era, em geral, o pobre e o negro. Quem é o preso em 2020 no Brasil é o pobre e é o negro. Só que na década de 60, ele era conduzido debaixo de vara ao Poder Judiciário, que então sentenciava. E nos dias de hoje, eventualmente, é videoconferência, que também, debaixo de vara, faz com que ele esteja preso. Efetivamente, nós mudamos demais e a sociedade é a mesma. Eu me preocupo muito, estimado Jorge, fico feliz de poder aqui falar desses termos da minha reflexão. Eu me ocupei historicamente com a reflexão sobre como se dá a estabilidade e a mudança na ordem social. Porque eu não me conformo com a acepção vulgar que o jurista tem em relação a isso, que ele diz assim: a ordem jurídica é esta e ela nunca vai mudar, porque ela está bem garantida em princípios. Todas as sociedades do mundo retrocederam em algum momento. Mas tem sociedades que são muito boas, elas não retrocedem. Por exemplo, as europeias, a francesa. A francesa, em 1940, viveu uma tal vergonha nacional que a do Brasil hoje, de perder a Embraer, de perder a Petrobras, é pouca perto daquilo que viveu a França. A França perdeu o governo. Isso aconteceu em 1940. Hitler invadiu a França e mandou o governo títere do Hitler se instalar não em Paris, porque o Hitler não queria governo a partir de Paris. Foi numa cidadezinha desse tamanho que chamava Vichy,
onde havia termas e águas minerais. Então, naquela cidade de Vichy, foram por lá os títeres do Hitler, ou seja, o país viveu de joelho por 5 anos, uma vergonha horrenda, cortando todas as garantias individuais. Então, o direito que eles tiveram, eles perderam. Não foi uma vez só, não. Foram muitas vezes. A Alemanha tinha a Constituição de Weimar, que ano passado fez 100 anos. Da Constituição de Weimar veio o nazismo. Matou 6 milhões de seres humanos só por serem judeus, mas outros tantos milhares de outras categorias da perseguição horrível do próprio nazismo. Então, o que estou dizendo aqui é que as sociedades vão e voltam. Elas estão em zigue-zague. Por quê? Porque são sociedades do modo de produção capitalista. Estas sociedades são do capital. O capital, para se sustentar, ele mata o que estiver pela frente. Eu falei agora há pouco que o capital vive em crise. Então, para que esta fração ganhe desta, ela precisa canibalizar esta. Então, metade perde para a metade ganhar. Ou então, perdem muitos para poucos ganharem. É sempre uma dinâmica que nunca fala que o nível que tivemos é o nível que vamos manter. Então, eu quero poder aqui falar às companheiras e companheiros, colegas da advocacia, que efetivamente nós não temos garantia nenhuma de ordem a partir da Constituição. Rasgam a Constituição. Em 46, havia uma Constituição. Em 64, João Goulart foi decretado fora do cargo mediante um golpe. E o STF falou que não foi golpe. Aquilo que era um golpe, lavaram as mãos e disseram, tá bom, para vocês eu falo que não é golpe. Não precisou nem do cabo do soldado, aí que são famosos, segundo a lenda de um dos príncipes que governam o país. Então, bastou simplesmente mandar anunciar, não precisou nem de telégrafo, alguém mandou gritar do outro lado da Praça dos Três Poderes que o João Goulart havia sido tirado do cargo, e o outro lado, então, da Praça dos Três Poderes falou, ok, é constitucional aquilo que vocês queiram fazer, qualquer coisa que vocês queiram fazer. Pois bem, o que eu estou dizendo é que nenhuma lei garante, nenhuma Constituição garante. Colegas da advocacia, pessoas queridas que me acompanham neste momento, que estão refletindo sobre o direito não salva, o direito não garante. O direito, via de regra, garante a reprodução ordinária da ordem social e da sua dinâmica. O direito sempre garante o capital. É uma das coisas que não quebra no direito, é a garantia do capital. Estimado Jorge, eu dou o exemplo sempre para os meus alunos dos ramos do direito. O direito civil, um código dura 100 anos. Não precisa nem trocar, porque é a garantia do capital. O Código Penal dura quase 100 anos, porque é sempre o pobre na cadeia. Basicamente é isso. O negro, o perseguido de sempre, o louco, as vítimas da sociedade, aqueles e aquelas que são objetos do preconceito e do ódio social. Então, mais ou menos, a regra é a mesma do Código Penal. O direito social, toda hora vem uma emenda. Então, se nós observarmos, as pessoas estão toda hora cutucando a CLT. Observem, as pessoas não estão dizendo assim, eu quero acabar com o direito penal, porque já chega no século XXI de eu dizer que uma pessoa, se fez algo de nocivo à sociedade, ela tem que ser trancafiada como animal detrás de uma grade. Isto, daqui um século e meio, eu espero, será uma coisa tão horrível quanto dizer que alguém roubou e corta a mão, alguém falou mal de alguém e corta a língua. O olho por olho e dente por dente já está vencido na civilização humana há uns 300 anos. O iluminismo, que é burguês, inclusive, isso já foi vencido. Ainda hoje existem, e a maioria da burguesia, infelizmente, não é iluminista, ainda hoje existem os que defendem a lei do talião. Só que, basicamente, as sociedades já venceram isso. Então, elas dizem, roubou 7 anos de cadeia. Então, é esta a ideia. Nós substituímos aquilo que é o corte da mão por aprisionar. E um ser humano, não tem nada de mais indigno a um ser humano do que viver como um passarinho enjaiolado, numa jaula, numa gaiola, uma pessoa sem liberdade, privada da possibilidade de ir e vir. Ela deveria ser, inclusive, reeducada, ressocializada. Deveria haver meios mais civilizados de fazer isso. Daqui uns 200 anos, vamos dizer que nós estávamos aqui num tempo bárbaro. A gente via a pessoa na cadeia amontoada. Por quê? Porque ela foi acusada de ter um pedalinho, porque ela foi acusada de vender 50 gramas de maconha. Ou então esses casos cotidianos que tem por aí, de uma pessoa que roubou um shampoo. Outro dia, o Jorge deve ter visto isso, bateu no STF e não deram liberdade a uma senhora que roubou um shampoo. Ela está há anos trancafiada. Ou então, mesmo com a Covid-19, a pessoa não sai da cadeia. Eu estou falando aqui numa gravação feita
neste momento, 2 dias atrás desta gravação, um ex-deputado preso pela Operação Lava Jato morreu na cadeia aos 79 anos de Covid, porque não deixaram sair da cadeia. Então, esses fatos são fatos que parecem para nós bárbaros. Já hoje temos condição de entender que são bárbaros. Para a maioria da sociedade não são bárbaros, porque as pessoas dizem a ordem, o direito, a lei. A minha preocupação, estimado Jorge, é de entender como é que funciona a ordem. A ordem funciona a partir do capital. Por isso que o direito do trabalho acaba e o direito civil não acaba. A garantia do capital é o que estrutura a ordem capitalista. Os ricos continuam ricos, os banqueiros não perdem nada e os pobres passam fome. Esta é a dinâmica do capital. Agora, o que possibilita a transformação desta dinâmica? E com isso eu quero chegar aqui, talvez, à reflexão mais alta e mais importante, porque não é só esta de observação passiva da realidade. Olhando de longe, sempre o capital ganha e sempre a classe trabalhadora perde. Agora, como é que nós mudamos esta marcha para que ela possa ser outra, melhor, transformadora no sentido aqui de inclusão, de progressismo, de ruptura com o capitalismo, de uma sociedade efetivamente plena, socialista? Como é que se pode fazer algo nesse sentido? Eu tenho aqui uma tese central, sempre desenvolvida nos meus livros, e quero poder expor a todos que me acompanham e todos que me acompanham. Existem 2 balizas e nenhuma delas sozinha dá transformação. Uma delas é a baliza que eu chamaria de economicista. Essa palavra parece difícil, mas todos vão entender o que é. Esta baliza diz assim: a economia vive em sobressalto, vive em crise. Numa crise como esta, quando cortarem os direitos sociais, o Jorge lembrou aí de um laboralista, juslaboralista do Uruguai, que sempre refletiu sobre o Uruguai, a Argentina, também o Brasil, sempre refletiram sobre a importância do direito do trabalho, são os que fizeram a CLT para o Vargas, os que estavam com o Perón, enfim, toda uma ordem de reflexão juslaboral. Pois bem, quando se observa um quadro como o Brasil, e se diz assim: agora, se o governo cortar os direitos sociais, a gente vai ver de camarote o Brasil se transformar, porque vai acontecer um barril de pólvora. Qual é a leitura disso? A leitura é economicista. Se eu cortar os direitos sociais do povo, o povo vai passar fome. Isso até aqui é verdade. Quanto mais eu corto o salário do trabalhador, quando agora existe uma proposta deste infame ministro da Economia de acabar com o salário mensal, o salário é simplesmente pela hora trabalhada, ponto final, é salário de horista, é regressão ao nível pré-revolução industrial. Então, quando chegarem coisas como tais, o povo vai passar fome. Pois bem, as pessoas dirão assim: então, nesse momento, aquele que é o empresário não tem mais para quem vender, porque se o povo não tem nem condição de ter isto de dinheiro, ele vai comprar o quê? De um lojista. Então, nós dizemos assim: a transformação social sairia por razões econômicas. O povo passa fome, não compra, o empresário não tem para quem vender, isto gera uma espiral de crise, esta crise seria a transformação do mundo. Esta leitura é economicista. A outra leitura é o exato oposto dessa, é a leitura politicista. Ela dá toda a ênfase na vontade política. Então, o que diz esta outra leitura? Ela diz assim: não importa que condição tenhamos, se a classe trabalhadora se juntar, ela transforma o mundo. Então, vamos mobilizar as massas. Vamos falar para o povo que o povo tem que se transformar, que então o povo se transforma. Onde já se viu o povo perder direitos e ficar quieto? Então, esta leitura é a leitura voluntarista, politicista, porque ela fala, com a ação política, nós mudamos o mundo. Pois bem, em toda a minha trajetória de reflexão, eu quero poder aqui expor, eu reconheço que estas 2 vertentes devem ser compreendidas por nós, devem ser até tomadas por baliza, só que elas não são a verdade de transformação social. Porque a verdade de transformação social é um ponto mais alto de interconexão desses 2 fenômenos. É verdade que a crise mobiliza o povo. É verdade que no momento de crise é talvez mais fácil eu chegar para alguém e dizer assim para ele: olha, você acredita que você está desempregado ou empregado porque Deus lhe deu um emprego? Observe que existe uma razão econômica nisso. Não é Deus que te deu um emprego ou que te tirou o emprego. Então é verdade que no momento de crise eu consigo ter uma sensibilização maior da classe trabalhadora para que entenda
que seria muito importante que ela lutasse pelos seus direitos, que ela lutasse pela expansão da sua afirmação social e não pelo fim dos direitos sociais. Em momentos de certa bonança, o pobre quer fazer churrasco e o rico quer viajar para Miami. Então, também não é culpa do pobre. A sociedade inteira começa a se anestesiar no consumo. Quando falta dinheiro para o consumo, eventualmente é a chance de eu poder falar contra o consumismo e poder dizer que é preciso um posicionamento melhor. Então, eu não discordo que a crise seja elemento de mudança. Só que eu também quero lembrar, contra o economicismo, que muitas vezes a crise gera massas fascistas. Vejamos nós, a crise começou no Brasil em 2013, em 2018 se resolveu não pela afirmação do poder popular, mas pela entrega do país à extrema-direita. Aquele que prometeu matar todos os pobres teve o voto da maioria dos pobres. Então, efetivamente, o que nós temos nesse quadro é que o desespero pode não ser um elemento de luta transformadora, pode ser, inclusive, de retrocesso. Isso aconteceu na Alemanha, no caso da Primeira Guerra Mundial, que acabou com um desemprego enorme da população alemã, e o povo alemão se tornou nazista, ao invés de transformar a sociedade. Pois bem, esta leitura economicista não serve inteira. A politicista também não serve. Por quê? Porque se servisse, eu chegava para o povo hoje e dizia: povo, você está perdendo tudo, vamos à luta. Você é idiota, você quer perder seu direito de ser simplesmente uma pessoa que ganha por 1 hora de trabalho, não quer mais ter previdência social, salário mensal, não quer ter férias, não quer 13º. Ninguém é louco de trocar de férias 13º por receber 1 hora por dia. E chega para o trabalho, esse período nem está coberto de direito social, e na hora que sai do emprego, naquele segundo posterior, de volta para casa, também não tem nenhum direito nenhum assegurando a proteção do translado para sua casa. Pois bem, as pessoas seriam loucas de trocar a CLT por isso. As pessoas são loucas, elas querem isso, porque já é um discurso corrente no Brasil, esse discurso ideológico, de dizer: chega de proteção trabalhista, isso não gera emprego. Coitado dos empresários, onde já se viu protecionismo varguista, CLT fascista e todas as mentiras que vêm contadas nessa afirmação. Resultado: o povo politicamente vota contra si e se entende ao contrário daquele que é o seu interesse. Se eu perguntar para o pobre pensa com a cabeça do rico. Ele pensa com a mesma cabeça. O rico não pode ter que pagar tantos direitos para a classe trabalhadora. É um trabalhador falando. E isso por que se dá? Porque agora vem a questão central. Quem forma a vontade e a ação política das pessoas não é a própria pessoa. Não são as pessoas por conta própria que dizem: se eu sou pobre, eu luto pelo pobre. Quem forma são as estruturas sociais e os aparelhos que controlam a sociedade. Então, estimado Jorge, porque eu me preocupo muito com a educação jurídica, historicamente, eu aproveito aqui em público para parabenizá-lo pelo trabalho frente à ESA, a Escola Superior de Advocacia, que, sendo de São Paulo, tem um peso extraordinário por todo o país. Nós temos aqui quase que uma condução exemplar da própria formação do advogado. Porque, via de regra, o advogado ele é formado para não defender aquele que seja o interesse do povo brasileiro. Ele é formado para dizer assim: agora nós só vamos aprender aquilo que são os novos direitos, porque interessam à empresa estadunidense que vem aqui e precisa de bons advogados para o setor de compliance. É importante saber isso, mas também tão importante quanto isso é saber aprender o que é recurso de revista no processo de trabalho, porque 90% das brasileiras e dos brasileiros são trabalhadores. Então, a educação jurídica é central, porque temos que mostrar para a população de que lado nós estamos e qual é o lado da nossa luta. Porque se deixar pelos aparelhos ideológicos, é só interesse do capital. As pessoas começam a odiar a CLT, começam a odiar as garantias constitucionais. E é isso que a grande imprensa, inclusive, faz. A Constituição dá muitos direitos. A CLT não deixa o empregador contratar. Então, existe um processo pelo qual o voluntarismo politicista não acontece, porque o povo não pensa com a cabeça própria, o povo pensa com aqueles que são os aparelhos ideológicos, aquilo que lhe dizem para pensar. Isso é muito simples de entender. Um bebê nasceu no Brasil. Depois de 20 anos, ele fala bom dia. O bebê nasceu em Buenos Aires. Depois de 20 anos, ele fala buen dia, ou buenos dias. E como é possível que um bebê que nasceu aqui e outro lá, um fale bom dia, outro fale
bom dia, e nos Estados Unidos fale good morning. Não é possível que as pessoas falem palavras diferentes e elas não falem a mesma coisa. Claro, é porque nós somos constituídos pela sociedade que nos estrutura. Quem nasceu numa sociedade que fala português, sai falando português. Agora, quem nasceu em uma sociedade capitalista, e isso é o mundo inteiro hoje, sai com os valores do capitalismo. Tal qual quem nasceu num país de língua espanhola, fala espanhol. Então, o que estou dizendo aqui, efetivamente, é que o nosso padrão de entendimento é do capital, é da exploração. Tanto é que a advocacia, nós precisamos louvar na advocacia aquela que é a advocacia heróica. Tradicionalmente, o advogado e a advogada foram louvados como heróicos. É aquele que defende o fraco contra o forte. Hoje, já começa uma certa estrutura capitalista de defesa do interesse do forte contra o fraco. O bom advogado é o advogado que for o mais rico, porque ele é o mais bem-sucedido, é o caso de sucesso. Isto é profundo, e isto deve ter, de nossa parte, uma reflexão altamente gabaritada para que nós não possamos, para que nós não venhamos a reproduzir este padrão ideológico horrendo da injustiça social. Então, para falar dessas duas balizas, a economia pode quebrar que o povo tem a mobilização do capital, o povo não transforma a sociedade. O povo fala, eu estou passando fome porque a minha religião falou que eu cometi um castigo, algo horrível, um pecado, e então Deus está castigando. Observemos nós, é preciso uma junção de situação social, condições econômicas, com luta mobilizadora do povo. Se nós não dermos o sentido da luta, nós não fazemos a condução das massas, nós não levantamos a própria classe trabalhadora do mundo. Então, o direito social não vai voltar por osmose, não é um bumerangue que eu taco e que ele volta naturalmente. Ele volta por luta da classe trabalhadora. Quem perdeu a CLT só fará recomposição de direitos sociais na base da luta. Então, efetivamente, o que nós precisamos é trazer a sociedade conosco. E quando eu falo da advocacia, que observou e falou muitas vezes, a advocacia se pronunciou muitas vezes contra o desmonte institucional do país, é preciso falar e falar e falar, porque isso é luta, isto é exemplificação, isto é possibilidade de compreensão teórica, filosófica, sociológica, histórica do que se passou com a nossa gente, para que pare de acontecer, para que não aconteça mais, para que nós efetivamente possamos escrever a história de outro modo. Estimado Jorge, todas e todos que me acompanham nesta ocasião, quero dizer aqui efetivamente que a sociedade tende a sofrer e ficar igual, mas nada tem por obrigação, nada induz a que nós tenhamos que assistir de modo passivo todo este contexto da exploração e das dominações e nós não tenhamos nada para fazer ou para falar. Falar, abrir cabeças, lutar, mobilizar, denunciar são instrumentos fundamentais de todos nós. Até porque vai que numa dessas, vai que nesta mobilização, nesta fala, nós consigamos despertar entendimento, coração, razão, mãos de nossas sociedades. Então, o povo que sofre, um dia consiga também entender por que sofre. Um povo que passa a injustiça, consiga entender que a injustiça não pode ser chamada por justiça. Justiça é outra coisa. E então, este povo que escreve a história do mundo com o seu sangue, aproveite eventualmente uma gota deste sangue para escrever uma história que depois será de sorriso e de alegria. Então, meu querido Jorge, queridas e queridos que me acompanham nesta entrevista para a OAB e para a advocacia, eu digo aqui com toda tranquilidade, com toda certeza, que eu ainda tenho muita esperança. Estamos num momento de horror e se deixarmos do jeito que está, a sociedade está em crise, está em exploração e pelo direito está fazendo a injustiça. Mas se nós tivermos a possibilidade de chegarmos num processo de compreensão social e de união das nossas mãos, então a sociedade será toda ela advogada de si própria. E aí, nesse momento, a advocacia terá uma razão de ser, que é mudar a nossa história para melhor. Obrigado. Professor, muitíssimo obrigado aí por suas palavras absolutamente entusiasmantes, né? Eu gosto muito de uma frase do
do Ariano Suassuna, né, escritor nordestino como eu, que dizia o seguinte, né, que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, bom mesmo é ser realista e esperançoso, né? Após ouvi-lo, eu me sinto aí realmente um realista esperançoso, né? Eu volto a ter esperança em transformações e melhorias para esse nosso país. Eu queria que, em nome de todos os espectadores, todos os advogados do Estado de São Paulo, do Brasil, agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua gentileza de compartilhar conosco os seus conhecimentos, dizer que as portas da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo estão abertas para você, as portas, as janelas, enfim, as cortinas, para você, para os seus alunos, para os seus orientandos, e que esperamos contar com o seu conhecimento, com os seus préstimos, outras vezes também, até o final dessa gestão. E deixo-lhe com a palavra para uma mensagem final para os nossos espectadores. Estimado Jorge, eu agradeço muito as palavras tão carinhosas e gentis. É uma alegria acompanhá-lo já há tantos anos na sua caminhada e observar seus passos tão importantes nos dias de hoje. É uma alegria também falar às companheiras e companheiros da advocacia. Eu sempre tive comigo, com muito orgulho e muita alegria, a fala contundente, que para mim tem um sentido existencial, esse sentido que me constitui enquanto ser humano. Eu sou um jurista, só que nesta minha condição jurídica eu sou um advogado. Eu penso que no mundo que é exploração, a mais nobre profissão é lutar pelo explorado, é defender quem apanha, é ter o lado daquele e daquela que estão padecendo neste mundo. Toda vez que eu falo à advocacia, toda vez que eu encontro advogadas e advogados, toda vez que eu formo estas gerações de novos advogados, eu tenho uma alegria muito profunda. O nosso tempo não é um tempo de dizer que a ordem está correta e então basta colocar cada pedra na conformidade daquilo que estava previamente posto. Eu preciso reescrever a ordem para que seja outra. Então, naquele momento mais bonito, no mundo onde as pessoas estão no chão, é que a condição mais bonita de todas é esta, de estar no chão junto com as pessoas e de lutar com elas. O advogado, eu quero dizer isso com muita alegria, eu dou aula, inclusive, quando falo na USP de ética advocatícia aos meus alunos, dou aula dizendo a respeito disso, o olhar mais bonito que pode haver no mundo é o olhar de ter aquele ou aquela que são as vítimas da sociedade do meu lado, para que eu o defenda ou a defenda, ou possa dizer as palavras que ela ou ele não conseguem ou não podem dizer naquele momento. Então, o mais bonito de tudo é poder olhar pelo horizonte daquele que é explorado, pelo horizonte daquele que é injustiçado e dizer a ele, a luta é por tal caminho, porque por aí defendo quem precisa de defesa e, mais que tudo, transformo o momento e transformo a história. Obrigado, querido Jorge. Obrigado, um abraço especial a todas e todos neste momento.